Olá, boa noite. Hoje o TVU Notícias mostra um projeto na educação básica que interage professores da ESEBA e da Finlândia para melhorar a educação infantil. Tem também um aumento do número de partos humanizados e as mudanças provocadas pela gravidez na mulher. O campeonato dos servidores da UFO e as informações sobre o período de inscrições. E mais, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado este mês, você vai conhecer hoje a história da primeira pilota de avião em Uberlândia. É agora no TVU Notícias. Um projeto que teve início em 2013 na área da educação da UFO, entre a Escola de Educação Básica e uma universidade da Finlândia, proporciona intercâmbio entre docentes e melhorias na educação básica. Hoje, professores finlandeses visitaram o campus Santa Mônica da UFO e participaram de um evento que dá início a uma série de atividades. Uma manhã de intercâmbio de ideias para dar boas-vindas ao grupo de finlandeses da Universidade de Tampere, foi realizada uma solenidade no campus Santa Mônica. O objetivo da visita é a troca de conhecimentos e experiências entre os estrangeiros e professores da Escola de Educação Básica da UFO ESEBA. É um pedacinho, uma amostra da educação brasileira e que tem total contexto com as pesquisas que nós estamos desenvolvendo. Então esse é o objetivo da visita técnica. Além desse objetivo principal, a gente está discutindo parte dos dados que a gente já está coletando e ampliando as possibilidades para a interlocução, né, entre os dois países, entre as duas equipes, entre as duas universidades. A recepção marca o início das atividades que acontecem durante a semana. Uma delas vai ser a visita técnica dos finlandeses à ESEBA. A professora do Departamento de Educação da Universidade de Tampere está com boas expectativas. One aim of our week schedule is that we will discuss how to develop further our project, and it is very exciting to be here. O projeto é uma parceria que tem sido construída desde 2013 e ano passado 7 professores da ESEBA tiveram a oportunidade de conhecer a Universidade de Tampere, na Finlândia. André foi um dos professores que fez parte dessa visita técnica em novembro de 2015. O diretor da ESEBA conta o que trouxe de experiência na bagagem. Foi fundamental ter ido, porque a vivência, ver os alunos, transitar pela educação finlandesa, com a experiência que nós temos aqui no Brasil, foi muito rico. A partir dessa experiência eu tenho certeza que as duas universidades empenhadas na parceria vão colher frutos muito interessantes. Não é a imposição da educação de lá para cá, nem o contrário é verdadeiro. Mas o nosso objetivo maior é fazer com que a educação dos dois países, primeiro, se conheçam e depois essas duas educações se expandam. Sempre no sentido de termos um aluno com a maior possibilidade possível de vivenciar espaços, tempos e territórios educacionais. E explica quais são algumas diferenças do sistema de ensino brasileiro e o finlandês na educação básica e colégios de aplicação. A escola finlandesa ela tem uma outra estrutura em relação à escola brasileira. O tempo da escola finlandesa é diferente do tempo da escola brasileira. O clima da Finlândia é completamente diferente do clima do Brasil. Então as diferenças elas são diferenças que aparecem, mas não são significativas no sentido de termos muitas atitudes ou ações didático-pedagógicas que objetivam coisas diferentes a não ser a formação do aluno. E agora vamos saber como fica o tempo para amanhã, terça-feira. Em Uberlândia tem predomínio de sol pela manhã, mas à tarde deve chover. A mínima é de 18 e a máxima de 28 graus. Confira a previsão para outras cidades da região. Mínima de 19 e máxima de 27 graus em Patos de Minas. A previsão do tempo para a cidade é de sol pela manhã e chuva no período da tarde. Predomínio de sol pela manhã com pancadas de chuva à tarde também em Araxá. A mínima prevista é de 19 e a máxima não deve passar dos 28 graus. Em Patrocínio, a previsão também é de sol no período da manhã e pancadas de chuva à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 27 graus. Terça-feira, com previsão de chuva à tarde, também em Indianópolis. A temperatura varia entre 18 e 26 graus.
Se você é servidor da UFA ou terceirizado e gosta de praticar atividade física, fique atento. A Diretoria de Esportes e Lazer Universitário da UFA realiza uma competição de futebol society no mês de maio. Gislene Rodrigues tem mais informações. Olá, Daniela. As inscrições para a competição começam no dia 14 de março e encerram no dia 29. E quem traz mais informações para a gente é o Sérgio Inácio, que é coordenador da Divisão de Esportes e Lazer Universitário. Sérgio, primeiro conta para a gente quem pode participar dessa competição. Então, os servidores da UFA, ou seja, os professores e os técnicos administrativos, os funcionários das fundações, e para esse ano nós abrimos também a possibilidade dos terceirizados participarem do evento. E quando acontece a competição? No mês de abril e maio, sempre aos finais de semana, sábado e domingo, teremos jogos aqui no Centro Esportivo. E como as pessoas fazem para participar? Basta entrar em contato com a DIESO? Então ela acessa, na verdade, o site da DIESO, que é o www.esportes.uf.br, faz a inscrição e depois ela leva a ficha preenchida dos seus jogadores até a DIESO para registrar realmente a inscrição. Sérgio, muito obrigada pelas informações. Então fica o convite para toda a comunidade acadêmica. Obrigada, Gislene, pelas informações. E o TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já. Zika zero. O mosquito não é mais forte que o país inteiro. Tudo que acumula água é foco de mosquito. Então se liga na dica. Mantenha os tonéis e barris de água sempre tampados. Espalhe essa informação para sua família, colegas e para a comunidade do seu bairro. Contamos com a sua ajuda no combate ao Aedes aegypti e a todas as suas terríveis consequências. Zika zero. Denuncie os focos do mosquito no 136. Realização: Governo Federal, Ministério da Educação e Universidade Federal de Uberlândia. Apoio Cultural, Rádio e TV Universitária. Com duração de 18 meses e com laboratórios modernos e de alta tecnologia, o curso técnico em controle ambiental da UFO tem como objetivo formar profissionais capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFO. O mosquito da dengue ficou mais forte. Acabe com a água parada em casa. Tampe a caixa d'água. Deixe as garrafas viradas para baixo. Mantenha a lixeira bem fechada. Mantenha as calhas sempre limpas. Passe repelente. UFO e você, juntos na luta contra o mosquito. Apoio Cultural, Rádio e TV Universitária. Alvo de polêmica e muita discussão, o parto humanizado ganha cada vez mais adeptas e divide opiniões. No Brasil, é uma nova forma de lidar com a gestante, respeitando a natureza, a vontade e a saúde dela. Vanice está com 36 semanas de gravidez de uma menina. A futura mamãe já decidiu: o parto vai ser humanizado em um hospital de Uberlândia. Estudando mesmo, sobre o parto humanizado, eu vi que realmente é mais importante, tanto para a mãe quanto para o bebê, ter o parto humanizado, que faz bem para a saúde da mãe e do bebê. O parto humanizado é motivo de discussão nos últimos anos. Muitos apoiam e defendem que a mãe escolha um método em que o filho virá ao mundo. Ana Paula já teve um filho por meio do parto humanizado. Ela considera o processo a melhor alternativa para a futura mamãe. O parto humanizado, ele não quer dizer um parto em casa, um parto na banheira. Isso é muito... Entendem errado, esse nome parto humanizado. Eu entendo que a assistência ao parto ela tem que ser de acordo com o que a ciência diz de mais recente, o que ela prova de ser mais eficiente com relação e segura com relação à assistência ao parto. Mas eu também acredito que existe a possibilidade de ser aquele momento ser um momento muito respeitoso para aquela família. E é isso que eu acho que deve ser feito. É assim que eu acho que é o parto humanizado. Hoje, a bióloga atua como doula, que é quem presta assistência a mulheres durante a gestação e o parto. Durante o parto, a gente acompanha todo o trabalho de parto, auxiliando a mulher
com posições, para auxiliar ela com as dores, apoio psicológico, né, dando força para ela e para o marido dela de que está tudo certo, que está acontecendo tudo nos conformes, dando segurança e tranquilidade para ela continuar aquele processo. Para esta médica obstetra, é comum haver um engano com relação à definição do que é o parto humanizado. O parto domiciliar pode acontecer, acontece no Brasil, acontece em muitos países, mas o parto humanizado é uma assistência individualizada à mulher que pode acontecer no hospital. Neste processo humanizado é incentivada a evolução natural do parto. Desta forma, é possível fazer também em hospitais. E o mais importante no momento da escolha é o bem-estar da criança e da mãe. O que eu percebo é que no parto humanizado a gente quer que o parto seja centrado na mulher. Então, o personagem principal é a mulher, ela vai ser protagonista do parto, vai definir muitas das questões relativas ao parto. E a gente ainda continua nesse assunto. Agora nós vamos conversar um pouco sobre as mudanças que acontecem no corpo da mulher durante a gestação. Quem vai tirar nossas dúvidas é a ginecologista a doutora Adriana Martins Boareto. Boa noite, doutora Adriana. Boa noite. Obrigada pela presença aqui no TVU Notícias. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, são várias as mudanças aí que acontecem no corpo da mulher, desde o momento que ela fica grávida até o momento do parto. Não é isso? Quais são as principais? O que a mulher deve já se preparar? Já no início da gestação, uma das primeiras coisas que ela vai notar é uma sensibilidade maior nas mamas. Então, às vezes ela vai começar a sentir a mama arder, doer, que aliás é uma das coisas que leva ela a pensar que está grávida. Antes até às vezes de atrasar a menstruação, ela já começa a sentir uma mama mais dolorida, um incômodo, fala, opa, tem alguma coisa aí. Sonolência pela mudança hormonal, então ela começa a ficar mais cansada, mais sonolenta, que são as primeiras coisas que vão mudando. Outra coisa que acontece na maioria das mulheres, por isso a gente sempre orienta a utilizar protetor solar durante toda a gravidez, principalmente no rosto, são as manchas que aparecem no rosto, na região facial, que são os melasmas gravídicos, e acontece também o escurecimento das areolas e o aparecimento de uma linha negra no abdômen, que é a linha negra, que também vai desaparecer depois, um tempo depois da gravidez, isso tudo vai voltando ao normal. São sintomas normais, né? Que a mulher são deve mudanças se que acontecem em todas as gestantes. Agora você estava falando de problemas hormonais, né? Alterações hormonais. São muito intensas? Oscilam muito durante a gestação? São muito intensas, oscilam durante a gestação e oscilam de maneira diferente durante as diversas fases da gestação. Então, no primeiro trimestre, tem paciente que fica com muito sono. No terceiro trimestre, elas ficam mais com insônia, tanto pela ansiedade do bebê que está para chegar, quanto pelos incômodos daquela barriga que já está grande, da dificuldade de respirar, das dores nas pernas e na coluna, da dificuldade de acomodação mesmo. Sim, agora eu estava lendo aqui que a questão do olfato e do paladar também, o gosto e o cheiro ficam apuradíssimos, né, doutora Adriana? Explica pra gente por que isso acontece. Mudanças hormonais mesmo, questão de receptores, que acabam ficando mais, que ela acaba tendo mais facilidade de sentir cheiros e gostos. Inclusive tem muitas gestantes que têm mudança no paladar e o olfato fica mais apurado, e aí junta com as náuseas que já estão acontecendo, que também são normais, que também vão passar. As náuseas são pela elevação do beta-HCG, que começa a cair com 13 semanas. Então, depois de 13 semanas, a tendência são essas náuseas diminuírem. E aí, associado com o olfato que já está mais apurado, tem gente que vira um caos. Vai diminuindo, né? Agora tem a questão da coluna também, a sustentação, a questão do arranjo todo dos órgãos, porque é uma mudança muito grande. Uma mudança muito grande. Doutora Adriana? O útero de uma mulher não gravídica, ele tem 90 ml, ele é bem pequenininho, tamanho de uma pera. E aí ele vai aumentando de tamanho para acomodar um bebê de 3 quilos, 3,5 kg, e vai comprimindo todos os outros órgãos. Além disso, o peso da barriga do bebê na frente da gestante faz com que ela projete os ombros para trás e mude o formato anatômico da coluna. Então,
Com isso, ficam muito comuns as dores lombares. Mas isso voltaria ao normal também? Volta ao normal. Depois que o bebê nasce, ela volta à postura normal e aí para de ter a dor. Então, a dor na coluna do gestante é postural. E a questão da falta de ar, isso não causaria uma falta de ar na paciente? Causa falta de ar, mesmo porque ela perde a capacidade de encher o pulmão. Ela não consegue encher tanto o pulmão de ar. Então, ela fica realmente com falta de ar. Mas isso vai, depois que o bebê nasceu, acabou. E não é uma falta de capacidade respiratória que chega a prejudicar a paciente. Mesmo porque, junto com isso, tem outras coisas no organismo dela que mudam. Por exemplo, o volume sanguíneo, que aumenta em 40%. O paciente fica com uma taquicardia, que é fisiológica. Tem alteração na pressão. Então, tudo ficar isso atenta, né? Porque tudo isso é normal. É normal. Agora, doutora Adriana, uma ampliação desses sintomas, né? Se esses sintomas fossem mais intensos, aí a paciente já tem que ficar mais atenta, porque pode ser um problema, pode estar anormal a situação dela? Pode. Tudo isso vai sendo monitorado durante o pré-natal. Por isso que ele é tão importante. Então, a gente sempre está avaliando pressão arterial, frequência cardíaca das pacientes, conversando sobre alimentação, porque tudo vai mudando. Então, uma paciente que está tendo muita queda de pressão ou que está com uma pressão se elevando durante a gestação, além do que já é esperado, requer cuidados e avaliações complementares para ver se não está tendo algum problema mesmo durante a gravidez. E tem que ter um acompanhamento, né, igual você falou, e tem tratamento para esses sintomas? Tudo. Para eles serem amenizados, para a mulher sofrer menos? Para todos esses sintomas, você conversando com o seu obstetra, você explicando direitinho o que você está sentindo, ele vai te ajudar a ir resolvendo. Mesmo que seja com orientações do tipo alongamentos, realização de pilates, de hidroginástica, de massagens, que vão fazer reduzir o incômodo dessas mudanças fisiológicas. E a questão da medicação, às vezes ela pode ser necessária? Pode ser necessária e bem orientada pode ser utilizada. Tem muitas pessoas que têm medo de tomar medicamento durante a gravidez, mas se for indicado pelo médico, pode ficar tranquila, porque são medicações que podem ser usadas. Então é Tem bom muita ficar coisa atento que pode aí, ser né? utilizada. Porque não é frescura, realmente é uma mudança drástica aí no corpo da mulher. Não né, é frescura. Acontece, de jeito é nenhum. normal. E é bom ela se preparar para esse tanto de sintoma aí, né? Tem que se preparar. É muito variável de paciente para paciente. Tem muitas que vão muito tranquilas e que não sentem tantas mudanças. O que não significa que elas não aconteceram, mas que elas foram aceitas de uma maneira mais tranquila. Muito obrigada pela sua entrevista aqui no TVU Notícias, doutora Adriana. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade novamente. E depois do intervalo você vai conhecer a história de 3 mulheres que são exemplos de força, garra e conquista na área da aviação. Não saia daí, é rapidinho. O mosquito da dengue ficou mais forte. Acabe com a água parada em casa. Tampe a caixa d'água. Deixe as garrafas viradas para baixo. Mantenha a lixeira bem fechada. Mantenha as calhas sempre limpas. Passe repelente. UFO e você, juntos na luta contra o mosquito. Apoio Cultural, Rádio e TV Universitária. O curso técnico em enfermagem da UFO possui a melhor estrutura de ensino teórico e prático. Professores qualificados com ampla experiência didático-profissional que permite ao aluno a inserção imediata em um amplo mercado de trabalho, como hospitais, laboratórios, clínicas e atendimento domiciliar. Venha para a Universidade Federal de Uberlândia. Surpresas? Que nada! O Serviço de Previsão do Tempo do Laboratório de Climatologia da Universidade Federal de Uberlândia é referência em Minas Gerais. Informe-se 3239-4436. Zika zero. O mosquito não é mais forte que o país inteiro. Tudo que acumula água é foco de mosquito. Então se liga na dica.
Mantenha os tonéis e barris de água sempre tampados. Espalhe essa informação para sua família, colegas e para a comunidade do seu bairro. Contamos com a sua ajuda no combate ao Aedes aegypti e a todas as suas terríveis consequências. Zika Zero. Denuncie os focos do mosquito no 136. Realização: Governo Federal, Ministério da Educação e Universidade Federal de Uberlândia. Apoio Cultural, Rádio e TV Universitária. Garra, determinação e vontade de vencer. Em homenagem ao mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o TV Notícias exibe agora a história de 3 mulheres que conquistaram vagas em um mercado de trabalho normalmente dominado por homens. 3 exemplos de conquistas que valem a pena conferir. As mãos finas e delicadas de Dona Lídia já segurou com firmeza diversos aviões. Por trás da mulher de cabelos brancos e que hoje está com 90 anos, está a primeira pilota de Uberlândia no Triângulo Mineiro. Eu tinha amigos, né? Uns de pessoas amigas que tem, meu pai. Então, um dia me perguntou, escuta, tem uma bolsa de graça lá no Aeroclube e não aparece nenhum candidato. Você está querendo pegar essa chance? Eu falei, mas eu como mulher, eles não vão aceitar, uai. Eu falei, não, mas foi o seguinte, eu vou tentar. Vou tentar, se eu passar, ótimo para mim. E nem pensei. Eles é que arrumaram no Aeroclube. Aí, daqui um pouquinho, não demorou muito chegar lá em casa. Falei, você ganhou a bolsa. Nesta foto, tirada durante o curso, Lídia aparece com os colegas. Ela é a única mulher do grupo. Décadas depois, a imagem registrada foi parar em uma revista, que ela guarda como lembrança. Uma profissão que só foi exercida graças à determinação, vontade e garra de Lídia, que não desistiu diante de nenhum obstáculo. Os examinadores aí já chegaram em Uberlândia, os acho que vieram de São Paulo. A caminhonete subiu com todos e eu estava trabalhando, não fiquei no ponto para pegar junto. Quando me telefonaram, olha, Lídia, você não veio não? O examinador já está aqui no aeroporto, aqui no campo. Aí eu fiquei doida, eu desatei a chorar no escritório, né? Fiquei maluca, falei, meu Deus, fiquei 40 horas fazendo aula e agora no final eu vou perder? Aí o patrão falou assim, mas o que foi que você está chorando? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu, o pessoal do Aeroclube foi, os examinadores estão aí, eu estou aqui, ó. Vou perder todo o meu sacrifício que eu tive. Eu falei, não, faz o seguinte, vai para sua casa, se apronta, porque eu tinha que pôr a roupa de pilotagem, né? Que era calça, naquele tempo não usava mulher calça comprida, mas aí eu tinha que usar. Aí ele me levou, foi a minha salvação. Viúva, mãe de 2 filhos, Lídia é sinônimo de força e de superação para a família. As pessoas que conviviam próximo a ela julgavam mal, né? Assim, uma mulher que não podia ter muitas amigas, porque, puxa, aquela mulher lá faz isso, faz aquilo, vive no meio de homens, né? Então, é isso que ela passa para a gente. E ela superou tudo isso com a colaboração dos pais, né, que sabiam da conduta, da moral. Não, minha filha, você fez isso, você vai até o fim. Passa por cima do preconceito, né? E com isso ela conseguiu ser a primeira piloto mulher aqui de Uberlândia. Preconceito que diminuiu muito de lá para cá. A cada ano cresce o número de mulheres que procuram o mercado aéreo. Fernanda é uma delas. A jovem está matriculada no curso de pilotos do Aeroclube da cidade. Eu fiz o curso de comissário de voo, que é um curso excelente também. E convivendo nesse âmbito da aviação, eu apaixonei pelos aviões e quis realmente pilotá-los, né? E foi uma paixão que cresceu e, infelizmente, a gente não consegue parar essa paixão. E foi pensando em voar, mesmo sem ter asas, que a Dona Lídia e a Fernanda resolveram fazer parte deste universo. No caso de Dona Lídia, segundo a filha dela, os voos possibilitaram um encontro que mudou a vida dela para sempre. Pelas tantas, assim, né, da convivência, minha mãe convidou esse rapaz. Pois é, eu faço curso de pilotagem, estou tirando brevet, você quer dar um passeio de avião? Você já andou de avião, né? Aí ele, não, nunca fui, não. Então vamos, uma hora que você tiver uma folga aí, vou te levar para
você dar um passeio. E assim ela nos relata, né, que foi. E daí, vou te contar uma coisa, nasceu foi uma grande paixão, né, porque esse alemão, esse jovem, acabou tornando-se meu pai. Da união de Lídia com Johann Kurtz, nasceram Ingrid e Oscar. E foi também a partir de um encontro com um professor da Universidade Federal de Uberlândia que esta jovem decidiu qual carreira seguir. Desde pequena, eu sempre gostei muito de montar e desmontar as coisas, e eu sabia que eu queria fazer engenharia, mas eu não sabia que seria aeronáutica. Então eu comecei a pesquisar sobre os cursos, eu vim aqui na UFO, procurava saber mais como funcionava, e aí o coordenador, na época, que era o professor Domingos Hadi, ele nos recebeu, eu e mais um amigo, e mostrou os laboratórios, como funcionava, e eu acabei me interessando e me ingressei no curso. Esforçada, a estudante chegou a fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Scarlett diz que não sofreu preconceito na sala de aula, mas que muitas pessoas ainda estranham a opção do curso. Aqui, no ambiente universitário, eu nunca sofri nenhum preconceito. Assim, os professores e tantos colegas de classe nos respeitam muito mesmo. Mas, no âmbito já, assim, as pessoas que não têm tanto conhecimento, quando eu falo assim, eu faço engenharia aeronáutica, elas logo perguntam, você vai ser uma aeromoça? Sempre querem associar a figura feminina à aeronáutica. O colega relembra os primeiros dias de aula. Os meninos, acho que, em certa parte, eles respeitaram um pouco elas, porque elas demonstravam assim, um pouco de seriedade, mas as brincadeiras, tipo, olha aquela menina passando, olha por fora da sala, sabe? Às vezes elas ficavam assim, meio sem graça e, tipo, às vezes, não, vamos cortar um pouco isso para melhorar um pouco esse ambiente para elas, que senão fica ruim. 3 histórias diferentes e cada uma no seu tempo, mas que expressam o mesmo sentimento, seja no céu ou na terra. Sensação de liberdade. 3 exemplos que inspiram a gente. E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. E se você quiser dar dicas ou sugestões, nosso e-mail é redaçãotvu@gmail.com. Uma boa noite para você e até amanhã.